Olá, nós estamos nos encontrando mais uma vez aqui pelo canal do YouTube, e dessa vez para gravar o primeiro domingo da Quaresma do ciclo A, que é o ciclo destinado ao Evangelho de São Mateus. E se você acompanhou o vídeo da quarta-feira de cinzas, você deve ter percebido que a proposta vai ser sempre propor alguns elementos de reflexão que o próprio texto do Evangelho nos dá e sinalizar para alguns elementos que possam ser aplicados de acordo com a vida de cada pessoa dentro daquilo que ela vive, que ela experimenta, que ela sente, que ela percebe na sua própria história. O Evangelho desse final de semana, desse primeiro domingo da Quaresma, é de Mateus 4, 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. E você deve lembrar, se você tiver com a Bíblia aí você pode consultar, que esse texto é o texto chamado A Tentação do Deserto, quando Jesus fica 40 dias em oração e em jejum, fazendo uma experiência íntima com o Espírito Santo, na perspectiva de aprender aquilo que seria o seu próximo passo. É sempre bom a gente lembrar que o evangelho da tentação que aparece nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, a gente encontra com muita clareza sendo a introdução para o início da missão de Jesus, ou seja, após este acontecimento no deserto, ele vai fazer a experiência missionária, mas ela também sucede o texto do batismo, que é quando Jesus é introduzido no mistério de Deus. Isso não é um detalhe e isso não é à toa. Isso tem um motivo por trás. A ideia dos evangelistas é mostrar que o batismo nos introduz numa experiência de intimidade com Deus que não fica circunscrita àquela experiência da intimidade e ela se desdobra em missão. Se foi assim que aconteceu com Jesus, é assim que deve acontecer com os cristãos e cristãs. Por quê? Porque nós estamos falando de uma catequese comunitária. É muito importante que a gente tenha clareza que os evangelhos, eles são catequeses vividas por aquelas comunidades, simbolizadas, representadas pela figura de Mateus, Marcos, Lucas, também João, mas no caso dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele representa uma comunidade, que é um grupo de pessoas que está fazendo uma experiência com relação ao cristianismo e, portanto, estão aprendendo, descobrindo, entendendo, sentindo qual é o propósito de Jesus para suas vidas. Esse evangelho, ele tem que ser entendido como algo muito importante, porque ele faz também alguns links com acontecimentos do Primeiro Testamento. Os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, os 40 dias que as águas demoraram para baixar no dilúvio, ou seja, é uma conexão entre o tempo presente e o tempo simbólico, ou se quisermos, o tempo necessário para que as decisões e o amadurecimento seja oportuno. Não é à toa que Jesus fica 40 dias. E, é bom que se diga, o texto não é um documentário que tenta retratar ipsis literis aquilo que aconteceu. Quando você entra por esse caminho, você vai ter dificuldade de perceber ou de entender o que é que de fato o evangelista está querendo falar. O texto, ele é uma motivação, não só temporal, mas também geográfica. O deserto como lugar do amadurecimento, como lugar em que a gente aprende, como lugar em que a gente estabelece um novo paradigma. Foi o que aconteceu com Israel, quando saiu do Egito e passou pela experiência do Mar Vermelho e os 40 anos no deserto, onde ele teve que lapidar, ele teve que burilar, ele teve que atualizar o seu conceito a respeito de Deus e da sua proposta de vida para aquele povo, para chegar na Terra Prometida. Assim foi com a família de Noé e também com toda a comunidade que fez a experiência do dilúvio, assim é com a comunidade dos cristãos, que olham para Jesus e vê ele no deserto, novamente fazendo uma experiência profundamente de intimidade, mas vê ele também fazendo uma experiência temporal. 40 dias
é um símbolo para dizer, é o tempo necessário para que se amadureça aquilo que tem que ser entendido, percebido e sentido dentro de cada um de nós. A igreja, muito sabiamente, quando propõe a liturgia da Quaresma, ela está tentando fazer esse caminho com a gente. Olha, observem, foi assim com o povo de Israel, foi assim com o povo de Noé, que justamente passou pela experiência do dilúvio, foi assim com Jesus, que fez a experiência dos 40 dias no deserto, é assim a nossa experiência cristã. Mas por quê? Porque quando chegarmos à Páscoa, alguma coisa tem que ter amadurecido dentro de nós, tem que estar pronto para a colheita. A Páscoa não é uma coisa externa apenas. Você tem a verdade objetiva externa. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas isso também tem que ter um eco interno, onde o sujeito, onde cada um faz a sua experiência sobre quem é Jesus. Por que eu estou aqui? O que é que eu estou celebrando? E o que é que esses memoriais que eu vivi durante o período da Semana Santa atualizam em mim o processo de salvação? Para isso, o tempo do deserto. 40 dias, 40 e o próprio deserto como tal. Mas é interessante a gente perceber que no deserto contado pelos evangelistas, nós vamos ter uma figura que mete medo na gente. A gente fala do diabo, fala de Satanás, a gente fica apavorado. E é importante lembrar, na verdade, nós estamos falando de um significado do acontecimento, onde Satanás é o diaboloi, é aquele que veio para dividir e que, portanto, vai encontrar saídas e soluções de modo a constituir o reino da divisão, o reino do interesse, o reino de eu por mim e cada um que se vire. E Jesus, que é o simbólico, que veio para reunir, para agregar, para religar, para fazer o caminho de volta para Deus. Uma coisa que é muito difícil para nós que fomos formados numa catequese mais tradicional é de entender o sentido de tentação. Muita gente acha que a tentação ela existe por si mesma e que, portanto, uma forma de evitar cair na tentação é destruir a tentação. Na verdade, o processo dos 40 dias do deserto, a gente entende que é de outro jeito que Jesus fala. A gente entende que Jesus não destrói a tentação. Jesus estabelece o seu paradigma, o seu princípio e o seu modelo. Satanás, aquele que divide, aquele que veio para trazer uma separação, pode falar para mim, tenta o Senhor teu Deus, transforma pedra em pão, se joga daqui, ele pode falar. O que vai garantir que eu não caia na tentação de Satanás são as convicções internas que eu tenho e a consciência que eu elaborei de que, ao romper com Deus, eu fico à disposição do mal. Ao romper com Deus, eu não só deixo de fazer o que Deus quer, mas eu passo a fazer o que o mal quer, o que o diabolói quer, o que o Satanás quer, o divisor quer. E aí fica muito mais fácil para controlar o mundo. Porque se eu começo a obedecer aquele que divide, aquele que exclui, aquele que põe para fora, aquele que põe de lado, eu começo também a criar uma consciência muito clara de que cada um basta a si mesmo e cada um que se vire. A proposta de Jesus não é temer Satanás, não teme. Não é ocultar Satanás, não oculta. Mas é afirmar qual é o princípio da sua decisão. Para nós, o termo correto seria a consciência que Jesus tem daquilo que ele deve fazer para permanecer em comunhão com Deus. Quando eu vou para a tentação do deserto no texto, eu vejo que mais importante do que mostrar quem tem razão é mostrar o que é que anima a vida de Jesus. E o que anima a vida de Jesus não é o princípio de fazer as coisas apenas para levar algum tipo de vantagem ou para ter algum tipo de privilégio. O que motiva Jesus é o sentido primeiro e último. Eu não vou tentar o Senhor meu Deus porque está escrito, eu não vou tentar.
Ele tem consciência disso e ele elabora isso como uma verdade para que ele não fique à mercê do mal. Quando eu temo demais a tentação, é porque eu abro mão das minhas convicções. E aí eu coloco o problema lá fora, como se o problema fosse a tentação pura e simples. Na verdade não é. O problema é qual é o grau de confiança e consciência que eu tenho naquilo que eu acredito, naquilo que eu aceito, naquilo sobre o qual eu construo a minha vida e as minhas opções. Se eu não tenho essa clareza, aí é claro, qualquer situação que foge um pouquinho do padrão me tira do sério e no nosso imaginário me leva a pecar. Não é verdade. O que faz eu aceitar o pecado ou compactuar com o mal ou concordar que o mal seja mais forte do que o bem, não é a força da tentação, mas é a fragilidade da minha consciência. Eu tenho uma consciência laxa, eu tenho uma consciência pequena, eu tenho uma consciência que negocia, eu tenho uma consciência de privilégio, eu tenho uma consciência que esconde a real preocupação e a real motivação da minha vida. Jesus não faz isso. A resposta dele a Satanás é uma resposta de manter-se diante de Deus. Eu não faço isso não é porque eu não quero ferir a Deus, mas porque eu sei que permanecer com Deus é o que me garante a minha liberdade, é o que garante a minha consciência, é o que garante a minha opção e é o que faz a minha vida progredir, ir para frente. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, com as pregações que normalmente são feitas, com o conhecimento que normalmente se constrói, a gente faz o contrário. A gente coloca a tentação com uma voz muito mais forte, diminuímos a força das nossas opções e deixamos de manter acesa a nossa consciência. E com isso, ficamos massa de manobra, à mercê de qualquer tentação. E o que é pior, sempre colocamos a culpa lá fora. Jesus faz um processo de amadurecimento muito interessante. Sou eu que preciso saber o que é que vale a pena. Não importa que Satanás esteja me mostrando que é mais fácil do outro jeito ou que é mais cômodo do outro jeito. Qual é a fé, qual é a consciência, qual é a crença, qual é a verdade que eu tenho e que me motiva e que me faz viver. Nessa perspectiva, a quaresma é itinerário, é caminho, é progresso, é para onde eu caminho, sabendo que ou eu sou simbólico, eu sinalizo para a unidade com Deus, ou eu sou diabólico, eu vivo, experimento, prego, anuncio a separação e a destruição de qualquer vínculo. Eu gostaria muito de pedir, se você gostou do vídeo, que você, por favor, curtisse o vídeo, compartilhasse, fizesse um comentário. E também pedir desculpas, vocês viram que eu mudei de cenário, porque eu estou gravando ainda durante o carnaval. E o que acontece? Os vizinhos estão ouvindo música, então tentei encontrar um lugar mais silencioso possível. Ainda não é possível um estúdio, nada disso, então a gente faz polenta com fubá que a gente tem em casa, tá bom? Fiquem bem, um excelente domingo, uma boa quaresma e vamos junto com ele nesse itinerário para estarmos mais próximos de Deus e mais fortalecidos nas nossas opções. Um abraço.